Uma guerra não é vencida apenas pelas armas e soldados, mas também pela indústria, estrutura e logística. E um dos maiores desafios sempre é abastecer soldados e equipamentos. Na Segunda Guerra, os aliados venceram essa batalha. Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Hoje vamos mostrar para vocês como os aliados conseguiram manter a máquina de guerra funcionando no território inimigo. Conheça a Operação Pluto. Mas antes disso, não se esqueça, dê um like nesse vídeo, deixe o seu comentário ao final e também se inscreva no canal. E só assim o Viagem na História vai continuar contando estas histórias para você. Vamos à de hoje. A logística na guerra é tudo. Os engenheiros, os soldados, os generais jamais seriam atendidos ou jamais atingiriam seus objetivos se não tivessem meios para isso. Um dos maiores desafios na Segunda Guerra Mundial foi exatamente o abastecimento da máquina de guerra. Os alemães que o digam, ao final, seus tanques modernos, seus aviões ultramodernos, inclusive a jato, não puderam funcionar por falta de combustível. O combustível numa guerra é como o sangue no corpo humano, é vital para que tudo funcione. E exatamente por isso, os aliados, especialmente os britânicos, desenvolveram um projeto revolucionário que até hoje é utilizado de transporte e bombeamento de combustível em plena guerra, levando das refinarias até as trincheiras onde a batalha acontecia. Esta operação foi decisiva para o desfecho da Segunda Guerra Mundial. Vamos conhecê-la melhor. A Operação Pluto, Pipelines Under the Ocean, representa um dos maiores feitos de engenharia dos tempos de guerra. Enormes oleodutos foram desenvolvidos e colocados com sucesso sob o Canal da Mancha, entre o sul da Inglaterra e a França, em plena guerra. O combustível poderia ser transportado com segurança para as tropas já no solo europeu, e estes dutos contribuíram largamente para o sucesso das operações aliadas após o desembarque na Normandia e o avanço a partir de agosto de 1944. Vamos saber mais sobre a Operação Pluto, a sua complexidade, a dimensão do problema e a importância na vitória final. O primeiro desafio desse projeto era exatamente o segredo: construir todo o oleoduto, o sistema revolucionário de dutos, de canos que levavam, os pipelines que levavam o combustível até a frente de batalha, e fazer tudo isso em segredo. Ao planejarem o desembarque na Normandia e a libertação da Europa, o Ministério da Guerra britânico estimou que a gasolina, o petróleo e os lubrificantes representariam mais de 60% dos suprimentos exigidos pelas forças que invadiriam a França. Veio então a ideia de instalarem os oleodutos, que reduziriam a necessidade de navios-tanques parados na costa francesa, sujeitos ao mau tempo, a ataques aéreos, e que precisavam ser descarregados em tanques de armazenamento a serem instalados na França e, naturalmente, se transformariam em alvo dos alemães. Se fez necessário, então, a instalação de um oleoduto que pudesse ser implantado rapidamente. A partir daí, os engenheiros britânicos e americanos passaram a pesquisar como seria esse oleoduto. E dois tipos foram desenvolvidos. O primeiro projeto foi chamado de Bambi e não teve muito sucesso. A implantação desse sistema começou em 12 de agosto de 1944, mas conseguiu entregar apenas 3.300 toneladas, entre 22 de setembro de 1944 até 4 de outubro, quando foi encerrado. Entrou então em operação um novo sistema chamado de Dumbo, que ia de Kent, na costa britânica, até Boulogne, na região de Pas de Calais, na França. O grande segredo para o sucesso dessa operação era
a flexibilidade e a durabilidade do tubo que conduziria o combustível. E este tubo foi desenvolvido pela Siemens Brothers em conjunto com o Laboratório Nacional de Física na Inglaterra, com base em um cabo telegráfico submarino já existente. Neste sistema, o tubo interno teria 5 centímetros de diâmetro, por onde passaria o combustível. Mas para resistir à pressão da água e também ser maleável, o tubo principal, que era feito de chumbo, foi circundado por uma camada de asfalto e papel impregnado com resina vinilita. Uma fita de aço enrolada em torno disso daria resistência e flexibilidade, seguido de uma camada de fita de juta e papel impregnado de asfalto. Por fim, o tubo seria coberto por uma camada protetora de 50 fios de aço galvanizado e uma cobertura de lona camuflada. Pronto, este tubo, ele poderia fornecer 3.500 galões, ou seja, 16.000 litros por dia, e suportar uma pressão subaquática de 1950 psi. Este tamanho de 2 polegadas foi escolhido para manter o peso baixo. Um cabo maior exigiria um navio maior para implantá-lo. Após a invenção e aperfeiçoamento destes dutos que conduziriam todo o combustível para a frente de batalha, veio então o processo de implantação. Não era só desenvolver o duto eficiente para o transporte do combustível, era também importante levá-lo até o local. Para isso, teriam que cruzar o Canal da Mancha. O trabalho no desenvolvimento desta ideia começou em 1942, já planejando a invasão que viria. A pesquisa e a construção dos tubos flexíveis, resistentes à pressão, como nós vimos, e o acoplamento destes sem vazamentos foi um processo difícil e lento. Além disso, percebeu-se que o combustível precisaria ser armazenado no sul da Inglaterra, nas etapas de preparação para a invasão, havendo a possibilidade, naquele momento, dos pontos de armazenamento, ou seja, gigantescos tambores, estações de bombeamento, serem descobertos pelos espiões e se tornarem alvos fáceis da Luftwaffe. Consequentemente, foi decidido que seria necessária uma rede integrada de oleodutos transportando o combustível desde os terminais petrolíferos das áreas mais seguras do Reino Unido, principalmente Liverpool e Bristol, até a ilha de Wight, de onde sairiam os dutos subaquáticos, através do Canal da Mancha para Cherbourg e Calais. Para diminuir os riscos de ataques a estas instalações bombeadoras dos oleodutos e para preservar o sigilo da Operação Overlord, as estações foram disfarçadas de bangalôs, casas, celeiros, sorveterias, garagens, etc. Tudo para disfarçar a ligação deste duto com a refinaria de origem e, consequentemente, a descoberta desse sistema pelos alemães. A instalação desse oleoduto até chegar ao ponto de imersão no Canal da Mancha sofreu atrasos ao longo de sua instalação, diante desta necessidade de segredo e disfarce. O sistema Pluto só ficou operacional em 12 de agosto de 1944, mais de um mês após o desembarque na Normandia. Até então, todo o combustível era transportado em navios dentro de latas e levados de caminhão através do Red Ball Express, acompanhando o avanço da frente de combate, onde o combustível era a principal arma. Enquanto a Operação Pluto não estava plenamente operacional, ou seja, os dutos ainda não estavam funcionando, o combustível era levado em containers, em latas, galões, descarregado nos portos artificiais nas costas da Normandia e levado de caminhão até a frente de batalha. Esse transporte arriscado e perigoso
não levava apenas o combustível, mas também armamento, munição, alimentação, o que os soldados na frente de batalha precisavam. Era o Red Ball Express, outra organização engenhosa que manteve a máquina de guerra aliada em ação. Esse sistema, iniciado em agosto de 44, com a ruptura das linhas alemãs, iniciou-se através de um avanço apressado até o rio Sena, pois as forças americanas estavam em perseguição ao 7º Exército Alemão. Logo, os planos aliados foram alterados, pois o 12º Grupamento de Exército Americano, comandado pelo general Omar Bradley, esperava ultrapassar o exército alemão e prendê-lo entre o rio Sena e a Normandia, a exemplo do que havia acontecido no Bolsão de Falaise, na Normandia. Então, existiam 28 divisões americanas necessitando de entregas diárias de suprimentos. Eram mercadorias como essas que os caminhões do Red Ball Express transportavam. Elas eram carregadas nos caminhões que ficavam transbordando com a carga e eram ansiosamente aguardados pelos soldados na frente de batalha. O Red Ball Express foi uma operação gigantesca, importante e decisiva, pois o volume de mercadorias, o volume da produção industrial desaguada na frente de batalha é que decidiu a guerra, e não o volume de balas ou projéteis. Durante essas ofensivas, cada divisão consumia cerca de 750 toneladas por dia, totalizando 21 mil toneladas diárias de equipamento e material. Esse sistema chegou a contar com 5.958 caminhões, transportando cerca de 12.500 toneladas de suprimentos todos os dias. Cada caminhão tinha 2 motoristas e eram especialmente reforçados. Soldados de várias divisões fisicamente capazes que não desempenhavam funções críticas em suas unidades foram designados como motoristas. Oficialmente, só comboios de 5 ou mais caminhões eram permitidos, escoltados por um jipe na frente e outro atrás. Os caminhões eram numerados de acordo com sua posição relativa na fileira e deveriam dirigir a 30 metros de distância um do outro. Em realidade, era comum que os caminhões partissem sozinhos de Cherbourg assim que fossem carregados. Tamanha era a necessidade dos produtos. Também era comum que se desativassem os controladores da velocidade dos caminhões, que limitava essa velocidade a 90 km por hora. Realmente era um expresso. Mas uma vez que os dutos estavam prontos e testados, eles foram então instalados sob o Canal da Mancha, ou seja, subaquático. E para isso, navios foram utilizados na instalação destes dutos. A travessia do canal então passou a ser feita tranquilamente no leito do Canal da Mancha e sem o risco de ataques de aviões ou navios alemães. O combustível chegaria a salvo nas costas da França. Cada quilômetro deste novo tubo utilizaria mais de 46 toneladas de chumbo, fitas de aço e fio blindado, atravessando quase 70 quilômetros da ilha de White até Cherbourg, na França. Seriam necessários vários navios específicos para instalar este tubo sob o canal. Até então, os navios instaladores de cabos de comunicação não tinham capacidade para fazê-lo. Um navio civil de passageiros, o London, foi o primeiro a ser modificado para acomodar um enorme carretel, uma bobina gigantesca, em torno do qual o novo tubo seria enrolado. O primeiro tubo da ilha de White a Cherbourg foi instalado em um só dia, em 14 de agosto de 1944, logo seguido de outro. A flexibilidade deste novo sistema de tubo foi decisivo para esta instalação. As seções dos tubos eram pré-montadas em comprimentos de 1 km e a tubulação enrolada em enormes bobinas flutuantes, que eram projetadas para se soltar do cano assim que começassem a serem rebocadas pelos navios através do canal. 3 rebocadores passaram então a trabalhar nesse sistema, indo da instalação de Dungeness
na ilha de Wight, até o porto francês de Boulogne, na segunda etapa da Operação Pluto, a 50 quilômetros de distância. À medida em que as bobinas iam girando e o tubo se desenrolando, ele acomodava naturalmente no fundo do Canal da Mancha. Usando este método, 17 oleodutos forneceram milhares de galões de combustível na cidade de Boulogne, no território francês. Após atravessar o Canal da Mancha, o oleoduto continuava no terreno agora capturado, retomado dos alemães. Estes oleodutos, em alguns lugares, especialmente na Inglaterra, ainda são visíveis. São marcas dessas artérias tão vitais para os aliados, pois o abastecimento constante dos equipamentos de guerra foram a chave para a vitória contra os alemães. O Red Ball Express e o oleoduto Pluto foram decisivos. A eficiência do sistema Pluto pode ser medido em números. Em março de 1945, 1 milhão de galões de combustível passavam todos os dias pelos tubos através do Canal da Mancha. Ao final da guerra, cerca de 172 milhões de galões de combustível cruzaram o Canal da Mancha, sem serem detectados pelos alemães por conta do planejamento e eficiência da Operação Pluto e também por conta da superioridade aérea sobre a frente de batalha. Após a guerra, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill disse: "A Operação Pluto é uma conquista totalmente britânica e uma peça de habilidade de engenharia anfíbia da qual podemos nos orgulhar." Este sistema foi o primeiro oleoduto submarino do mundo e deu um contributo importante, não só para o esforço de guerra aliado, mas também para o subsequente desenvolvimento desse sistema de transporte de combustível. Hoje, os oleodutos são as veias vitais para o movimento de todo o planeta. E eu pude comprovar a eficiência e importância deste sistema quando visitamos o coração do comando aliado na frente de batalha na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, o quartel-general do Chaef, em Reims, na França, pois ali está a sala onde aconteceu a rendição alemã ao final da Segunda Guerra Mundial. E tudo foi preservado exatamente como estava em maio de 1945, inclusive com os mapas que os generais se debruçavam no dia a dia da guerra. O mapa mais importante naquele local, já tão importante e onde a guerra acabou, é o mapa onde está o Pluto, como você pode conferir. Estamos em Reims, na sala da rendição. Foi nessa mesa que os representantes dos aliados e dos alemães chegaram a um acordo e encerraram a Segunda Guerra Mundial. A sala hoje é um museu importante, ela faz parte de um museu importante, e os mapas que estavam nessa parede durante a Segunda Guerra Mundial, aqui no QG principal dos aliados, o Chaef, na cidade de Reims, ou como dizem os franceses, em Reims, eles usavam estes mapas para diversas operações estratégicas, ou seja, esses mapas eram os mapas mais importantes da Segunda Guerra Mundial. Não é à toa que o mapa principal é exatamente um mapa que traz a localização dos Plutos. Olhem para vocês verem, aqui tem 18 Plutos, ou seja, 18 linhas, pipelines que vinham da Inglaterra e desciam na costa da França e de lá seguiam o caminho. São essas linhas traçadas no mapa de cor escura que marcam exatamente o caminho do pipeline. Conforme a frente ia se mexendo, a frente ia avançando, o oleoduto tinha que avançar. E por isso que o Pluto, as bobinas, né, vou chamar de encanamentos, mas os tubos contínuos do Pluto seguiam à frente de batalha. Não é à toa que esse mapa tão importante está nessa sala, mais importante ainda. O combustível era uma arma decisiva na guerra. A Operação Pluto foi tão marcante que
esse sistema de oleodutos, como eu disse no início do programa, são usados até hoje pela indústria petrolífera e, assim como tantas outras invenções, sobreviveram à guerra, auxiliando no desenvolvimento da humanidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de dar o like se gostou, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal. Aproveite e participe da promoção da camisa do Dia da Vitória, que em 2025 pode te levar para os campos de batalha da Europa junto com o nosso grupo. Não se esqueça, temos turmas para a França, para a Alemanha e para a Itália em 2025. Celebraremos na Europa os 80 anos do Dia da Vitória. Garanta sua camisa e participe da promoção. Nós estamos lançando agora a nova promoção da camisa do Viagem na História. A última, você lembra, foi a camisa dos 80 anos do dia D. E o Vinícius Ferreira Reis foi o grande vencedor. Irá conosco para a Normandia. Essa é a nova camisa do Viagem na História, o nosso uniforme para 2025. Porque em 2025 a gente vai celebrar os 80 anos do Dia da Vitória, a derrota final do nazismo diante dos aliados. E essa camisa é o lançamento do Viagem na História. Vejam só como ficou legal a nossa logo colorida com as bandeiras dos países aliados na Segunda Guerra e também o símbolo do V-Day 80 anos. Esse é o selo que vai no ombro da camisa, tá? Então, essa camisa será o nosso uniforme. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais.